e bem-vindos a Live Store Claro, a sua loja em tempo real. Eu sou o Gabriel Villa. Eu sou o João Carvalho. Estamos aqui com vocês com o Morse TV, que vai trazer para vocês as principais notícias e tendências de tecnologia e inovação que podem impactar o seu negócio. Ou seja, o time do Morse pega todas as notícias que acontecem por aí nessa semana e faz uma curadoria do que realmente impacta na sua vida. Para que as novidades não te peguem atropelado, ou seja, você consegue se organizar e entender como que as principais notícias de mercado podem te ajudar no seu negócio ou podem trazer algum desafio para o seu negócio. E aqui esse é o nosso papel, fazer a curadoria das notícias, explicar as notícias, trazer as correlações e também um pouquinho de ferramentas e soluções que você pode utilizar para acelerar o seu negócio. A gente está aqui no Morse sempre contando com a participação de vocês ouvintes. Então, mande a sua sugestão de notícia para a gente. Se você tem alguma coisa que você quer conversar com a gente, vamos fazer isso aqui de uma forma bem interativa. Então, pode comentar direto na Live Store, pode seguir a gente nas redes sociais no @Morse News no Instagram, e aí a gente ouve você e vai respondendo para vocês aqui em tempo real. Exatamente. Você pode acompanhar também pelo QR Code que está aqui na tela. Se você apontar sua câmera para o QR Code, você vai cair no morse.tv.br. Lá a gente deixa o link para as notícias, então tudo que a gente está falando aqui, se vocês quiserem aprofundar na notícia, tem lá o link para você poder ler e entender um pouquinho melhor. E a gente deixa também ali as ferramentas, então a gente vai falar sempre sobre ferramentas e soluções que você pode utilizar para alavancar o seu negócio. E lá no final tem um campo de perguntas, então você pode mandar a sua pergunta por ali. As perguntas chegam aqui em tempo real pra gente, então sempre que dá tempo a gente aprofunda algumas aqui já com vocês, mas o que não dá tempo de responder em tempo real, a gente depois utiliza para montar a pauta do próximo programa. Então sempre mandem aqui as suas dúvidas, que ajuda muito a gente a fazer uma pauta que faça sentido para todos vocês. Ô João, eu vou fazer uma pergunta para você. Tá preparado? Aqui já? Em tempo real? Em tempo real. Mas você mandou pelo QR Code ou não? Não mandei pelo QR Code. Você vai furar a fila, é isso? Vou furar a fila. Tá bom. Por que Morse? Pô, legal, é uma boa pergunta. Uma boa pergunta, né? É o seguinte, eu vou sintetizar aqui um resumo do porquê Morse. O Morse nasceu, eu tenho uma outra empresa chamada Hands, que atua com mobile advertising, e a gente queria montar um blog da Hands. Só que a gente entendeu que o que a gente queria fazer era muito mais amplo, então a gente quis criar uma outra marca. Essa marca, a Hands, o logo dela era escrito em traços e pontos, porque a gente sempre teve o Morse como uma referência. Para quem não sabe ou não se lembra, código Morse é uma das formas mais antigas de você se comunicar de forma digital, né? Pode ser até por áudio, por luz, mas ela é presente até hoje em dia. Então, apesar de ser uma das formas mais antigas, qualquer piloto de avião, qualquer pessoa que vá, enfim, com navio, qualquer coisa que você vá pilotar, você é obrigado a entender o código Morse, porque se você perder a comunicação, ele acaba sendo uma forma efetiva. Então eu achei muito bacana como algo tão antigo ainda é tão efetivo hoje em dia, e é um pouquinho do que a gente fala sobre inovação e transformação digital. Quando a gente fala sobre inovação, não é simplesmente tecnologia. Você pode ter coisas que são analógicas, mas que são importantes você conhecer. Ou seja, o código Morse é isso, ele é super analógico, você consegue fazer com fumaça, você consegue fazer acendendo e apagando uma luz, mas ele tem um papel de inovação mesmo hoje em dia. Então esse é o porquê do Morse. Muito legal, muito bom. Na realidade é como se o código Morse fosse o backup de tudo, né? Se nada mais funcionar, você recorre ao código Morse para conversar com as pessoas, para ouvir as pessoas e para entender o que está acontecendo. Exato. Quando a gente foi fazer a pesquisa, tem casos, por exemplo, de avião que perdeu o contato com a torre e precisava pousar e começou a piscar a luz da asa e conseguiu se comunicar com a torre dessa forma. Tem capitão de navio que às vezes perde contato e faz o tipo de comunicação por áudio. Então, e dizem até que para falar com alienígenas dá pra gente falar através de código Morse. Então, se você quer fazer uma boa pauta para um próximo programa. Não é uma né? boa pauta. Então, se você é uma pizzaria querendo trazer clientes, ou se você quer fazer contatos extraterrestres, pensa aqui no código Morse e no Morse como uma alternativa. Já teve um monte de filme que usava isso, né? Já tiveram vários filmes e tal, então essa é a essência do Morse. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram, mandem a crítica. Se gostaram também, fico muito feliz. Muito bom, beleza. Vamos começar então? O que tem de notícia aí hoje? Vamos lá, como sempre a gente faz aqui uma pauta que tem a curadoria do que está quente no mercado hoje em dia, o que é tendência e ao mesmo tempo o que pode gerar de impacto no seu negócio.
E a notícia de hoje é que saiu uma pesquisa dizendo que agora, semana passada saiu essa pesquisa, 70% das empresas aqui no Brasil ainda não sabem como que vão retornar para os escritórios, ou seja, não está planejado. Existem outras 20% que disseram que não vão voltar, então olha que interessante. De todas as empresas aqui do Brasil, 20% não vão voltar a ter um escritório físico, vão partir para uma jornada puramente remota. E depois dos 70% que ainda não sabem ao certo, algumas não sabem se vão voltar e outras já sabem que vão voltar, mas não sabem quando. Então, dos outros 70%, mais ou menos meio a meio, metade já sabe que vai voltar sim, ou seja, quer ter o presencial, mas não sabe exatamente quando, e a outra metade não sabe nem se vai voltar. Fazendo aqui o mix das estatísticas, estamos dizendo que metade das empresas ou não vai voltar ou não sabe se vai voltar. E isso, além de ser uma notícia interessante per si, é um desafio para inovação, para gestão, porque agora a gente precisa considerar o fato do mercado voltar, mas as pessoas continuarem em casa. Porque a gente veio aí de um período onde estava todo mundo remoto, mas o mercado estava diferente. Ou seja, as pessoas estavam em casa e as empresas mudaram. Agora a gente vai para uma realidade onde a gente espera que tudo volte ao normal, conceitualmente falando, porém com trabalho remoto, e eu acho que aí tem um grande desafio para as empresas. Essa talvez seja a grande questão a ser resolvida aí nos próximos tempos, né? E estão havendo vários choques culturais entre as empresas e a diretoria das empresas e tudo mais, e os próprios funcionários, que muita gente já se adaptou nessa vida de home office, né? Já conseguiu usufruir de um ganho de produtividade muito grande, e muita gente, inclusive, começou a contratar gente que não mora nem na própria cidade, né? Então as empresas estão virando cada vez mais globais, com gente espalhada pelo mundo, porque home office é sempre home office, tanto faz onde você está, né? Então vem aí um choque muito grande de cultura dentro das empresas, com certeza. Exatamente, é o que a gente está falando assim, é o provisório, né, é o definitivo provisório, o provisório definitivo. Enquanto algumas coisas, obviamente, que a gente já está há bastante tempo remoto, então também, obviamente, que não é um assunto novo, mas enquanto as empresas ainda não tinham a definição clara se isso ia ser temporário ou definitivo, algumas mudanças não poderiam acontecer por definitivo. Por exemplo, algumas empresas ainda não estavam contratando pessoas de fora de São Paulo, porque se passada a pandemia voltassem até o escritório presencial, como fariam com essas pessoas? A partir do momento que vir uma decisão estratégica da empresa não mais ter a necessidade de ter o trabalho presencial, abre-se oportunidade para contratar pessoas de qualquer local. Outro desafio também super interessante, que até foi trazido aqui pela audiência, é o seguinte: as empresas que atuam no B2B. Porque quando a gente atua no B2C, e aí para quem não está familiarizado com os termos, B2C é quando uma marca vende para pessoas, né, pessoas físicas, e B2B é quando vende para outras empresas, o B2B muitas vezes é pautado por reuniões presenciais, por visitas em escritórios, e quando você está no momento onde as empresas ainda não voltaram ou nem sabem se vão voltar, ou seja, metade das empresas tomaram essa decisão estratégica, você tem o desafio de como prospectar. Aí você vai perguntar o seguinte: João, mas não está acontecendo isso desde já de março do ano passado e tal? Sim, mas numa situação toda meio diferente, né? Todo mundo meio que não era o dia a dia normal, as próprias empresas estavam se ajudando. Agora, como vai ser o gameplay, como vai ser a bola rolando se você realmente não conseguir mais visitar um cliente presencial? Como você incorpora isso na sua estratégia de prospecção de clientes e de relacionamento com clientes? Deve também ter vários impactos, por exemplo, com quem trabalha com escritórios físicos, né? Quer dizer, se você tem lá um prédio para alugar e ele está 50% das empresas decidiram não voltar, o que você vai fazer com esse espaço vazio, né? Eu fico pensando a Apple nos Estados Unidos, e é legal pensar isso porque o mercado americano é quase como se fosse uma máquina do tempo para a gente, né? Porque eles já estão voltando, eles já estão com níveis muito bons de mortes, quer dizer, níveis muito bons, né? Quer dizer, é muito triste falar isso, mas assim, eles já estão voltando, eles já reabriram, eles já estão num outro patamar, né? O escritório da Apple, que custou alguns bilhões de dólares, que ele fez assim como se fosse um grande prédio, eles decidiram que vão voltar e que 3 vezes por semana todos os funcionários são obrigados a estar no escritório. E aí os funcionários falaram: não, obrigado, eu não quero, estou bem aqui, home office tem mais tempo disponível para as pessoas, né, no fundo. Exatamente. E tem o lado positivo de trabalhar em casa, que eu acho que é o principal dele. Você sabe qual que é? Além de estar com a família, com os filhos e tudo mais?
O tempo de transporte? Não, poder almoçar com a gente aqui. Ah! Tem coisa melhor de que você está aí almoçando ou acabou de almoçar, está fazendo a digestão, acompanhando a gente aqui. Então, muito feliz para quem nos acompanha e espero que se em algum momento você voltar para o escritório, você não perca o hábito de nos acompanhar ou quem sabe em breve no Now, né? No Now, exatamente. Olha só, olha que bela oportunidade para as empresas colocar um telão para que todo mundo possa acompanhar a Live Store durante os almoços. Olha só que beleza, né? Para não ter esse quebra tão grande, né? Entre o home office e o escritório, você pode levar a TV para o escritório. Boa, e já que você comentou aqui de dica para empresas, acho que vale a pena comentar também. Se você tem uma empresa, uma solução ou algum negócio que tem como objetivo ajudar a empresa na transformação digital, não deixe de mandar para a gente aqui a sua empresa, o que vocês fazem. A gente tem um time que faz uma curadoria dessas soluções, então novamente, entre aqui no QR Code ou acessem morse.tv.br, lá tem um campo específico para vocês deixarem ali qual que é a sua solução e aí se fizer sentido com a nossa pauta vai ser um prazer trazer, porque o nosso objetivo aqui é justamente fazer essa curadoria do que pode ajudar a nossa audiência nessa transformação. Boa. Mais alguma notícia bacana hoje? Vamos, acho que tem 3 notícias aqui que eu achei super interessante porque elas estão relacionadas e ao mesmo tempo com certeza vão impactar o seu negócio. Boa. A primeira, eu acho que é até um pouco mais óbvia para quem acompanha o nosso mercado, mas a mídia digital, ou seja, a publicidade digital vem crescendo bastante. Globalmente, inclusive no Brasil, a televisão sempre foi a maior referência e agora a mídia digital ultrapassou, então 43% do investimento publicitário já é feito em mídias digitais. Então acho que isso tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, onde várias empresas passaram por essa transformação meio que no susto, meio acelerada, mas que passaram por uma transformação, começaram a digitalizar seus negócios e obviamente ter demanda pela publicidade digital. Você sabe, João, é nessas horas que a gente der da idade, né? Só nessas horas? Não, essas são as principais, porque eu me lembro nessa época que a gente já trabalhava com publicidade, essas coisas e tudo, quando o mundo digital era a sobra, né? Então o cara ia lá fazer uma grande campanha, TV, jornal, rádio, revista, todos os meios, aquelas criações fantásticas e tal. E aí vinha um cara, um estagiário, pegava assim a sobra da sobra da sobra da verba, compactava aquela mídia que ia para TV, que ia para revista, né? Compactava, deixava bem pequenininho e transformava num banner para colocar nos portais, né? E com um restinho de verba. E olha só que loucura. Agora o bife vira, né, João? Exatamente. O jogo mudou e na realidade essas mídias tradicionais não digitais é que estão ficando com a sobra de orçamento, né? Então, tudo muda na vida, né? Exatamente. E o curioso é que hoje em dia muda e muda cada vez mais rápido. Porque se por um lado a mídia digital foi ganhando seu espaço, a própria televisão também está se reinventando. Porque a gente está aqui falando com vocês, acho que televisão traz uma questão de credibilidade, traz alcance, traz um awareness super bacana, mas o que faltava na mídia de televisão era justamente a interatividade. Seja do lado de vocês, enquanto audiência, de quererem engajar um pouco mais, aprofundar no conteúdo, seja do lado de quem anuncia, que às vezes quer ter uma métrica um pouco mais detalhada. E isso fez com um fenômeno que está bombando, que é a outra notícia aqui, que é o crescimento do live commerce. E o live commerce, para quem acompanha aqui a Live Store, acho que é algo mais evidente, porque é o que a gente faz aqui, não só no Morse, mas toda a programação que vocês acompanham é uma programação que acontece sim em vídeo, acontece na televisão ou em canais digitais, para quem nos acompanha pelos canais digitais, mas é sincronizado com interatividade. Então aqui a gente sempre convida vocês a acessarem o QR Code que está aqui na tela para quem está pela televisão ou acessarem o link para quem está pelo computador e vocês vão entrar numa página que é sincronizada aqui com a programação, tanto na parte de conteúdo quanto de soluções. E essa brincadeira, né, de você conseguir ver o conteúdo em tempo real, poder comprar, contratar ou aprofundar, é o que está fazendo essa combinação dos dois mundos, que eu acho super legal. Eu acho que um não exclui o outro. O problema é que eles caminhavam de forma muito separada, era ou o digital ou a televisão. E agora com o crescimento do digital se aproximando e até de certa forma ultrapassando agora a televisão, esses dois mundos passam a estar combinados. Eu acho que isso é bom para todo mundo. Muito bom. Eu acredito piamente que daqui a alguns anos ninguém mais vai falar dessa parte online, porque vai ser tudo online. Mesmo o mundo físico, mesmo os canais tradicionais, eles vão virar online também, do mesmo jeito como a gente já faz aqui na nossa Live Store, claro.
Exatamente. E a outra notícia que eu falei, que eram 3 notícias combinadas que tem tudo a ver com esse momento, é o seguinte: o crescimento, a eficiência, né, do mundo da logística, e o Mercado Livre anunciou que ele passa a ter a entrega no mesmo dia. Ele entra junto com outras empresas de delivery que já vinham fazendo isso, a gente conhece muito bem, Rappi e iFood. Então o que acontece agora? A entrega no mesmo dia é algo que já acontece há algum tempo nos Estados Unidos, lá eles têm com a Amazon Prime, e isso vai dar uma dinâmica muito interessante. Então, cruzando o que a gente comentou antes sobre o avanço da mídia digital, cruzando com a televisão, com o live commerce e com a eficiência logística que está acontecendo, você pode nos acompanhar aqui, você pode gostar de algum produto ou serviço, você pode contratar, comprar e de repente do tempo de você terminar de assistir a programação já chegou na sua portaria. E é literalmente isso, porque tem entregas no mesmo dia que são feitas em até 1 hora. Então pensa que você está assistindo uma programação de 1 hora, dá tempo de você fazer a compra em tempo real, acabar de assistir a programação e a hora que você termina o programa, o produto que você comprou está na porta da sua casa. Isso é uma mudança muito importante e você que nos acompanha e que tem um negócio, você precisa entender, isso para você é uma oportunidade ou isso para você é um desafio e como transformar um potencial desafio numa oportunidade. Vou fazer aqui um grande paralelo, tá, João? A primeira notícia que ele trouxe aqui foi: as pessoas não sabem se elas vão voltar para os escritórios, né? Elas talvez continuem no home office. Isso vai acontecer porque a internet está aí e as pessoas estão conseguindo trabalhar à distância. E elas trabalham à distância por meio da internet. A internet é um veículo que diminui os intermediários nas relações, né? Essa notícia que ele traz agora, de entregas em menos de um dia dos e-commerces, também tem a ver com isso, porque diminui os intermediários nas relações. Então você que está aí pensando que vai no supermercado comprar suas coisas e tal, talvez você não precise mais depender do preço dos supermercados próximos a você. Você pode acessar um mercado que é nacional, porque daí você começa a participar do e-commerce que tem os mesmos preços em todos os lugares. Lógico, tem diferença de frete e tudo mais. Mas tem uma ruptura no modelo tradicional de venda, que é muito baseado com a localização das pessoas. Então, você vai ter acesso a outros mercados. Do mesmo jeito que as empresas têm acesso a outros profissionais quando quebram a barreira da localização. Você pode contratar alguém que está no escritório aqui em São Paulo, mas o profissional está no Pará. A mesma coisa acontece o inverso. Quem está no Pará pode estar comprando não do supermercado ali do lado dele, mas de um centro de distribuição que está longe de onde ele vende. Exatamente. E aí, foi um bom paralelo, João? Muito bom. Faz sentido? Muito. Então tá bom. E aí a última notícia que a gente vai trazer aqui, mas antes eu vou também contar aqui um pouquinho uma história que é o seguinte: muitas empresas olham sempre quem é o seu concorrente. O meu concorrente, se eu sou uma pizzaria, quem é o meu concorrente que vende pizza, se eu sou um supermercado, quem é meu concorrente, e se eu sou concorrente direto. Aí você tem uma coisa que a gente chama aqui de referência de comportamento. O que é isso? O cliente, na verdade, ele pode comparar você com uma outra empresa de uma outra categoria de serviço e esperar que você tenha algo semelhante. Por que eu estou dizendo isso? A gente está falando aqui que as pessoas estão acostumadas ou começam a se acostumar em comprar algo no mundo digital e receber o produto em casa em menos de 1 hora. O que quer dizer com isso? Que se você vai receber um produto em casa, o atendimento tem que ser em real time. Não dá mais para alguém entrar em contato com uma empresa, querer consultar um preço ou um serviço e demorar às vezes 2, 3 horas, às vezes 24 horas para receber uma resposta. Se você consegue receber o produto em casa em 1 hora, a resposta tem que ser quase que em tempo real. E para isso funcionar, tem tecnologias para isso. Então eu achei super interessante, eu passei recentemente por uma reforma lá em casa e eu conversando com empresas de lavar tapete, pintor, eletricista, várias micro e pequenas empresas que tinham uma conta profissional do WhatsApp, em alguns casos já com atendimento via bot ou um atendimento já programado. E a notícia que eu quero trazer aqui dentro desse contexto é que o Facebook está permitindo agora que não apenas o WhatsApp tenha essa conexão com atendimento automatizado, mas também o Instagram. Então tem várias empresas hoje que utilizam o Instagram para vender produtos, seja porque fazem as suas lives, seja porque colocam ali fotos dos produtos e normalmente o que acontece? Um cliente está interessado, ele manda uma mensagem e você, quando você tem tempo, você responde essa mensagem.
Agora, essa resposta no Instagram vai ser muito parecida com o que acontece no WhatsApp. Você pode colocar lá uma ferramenta para automatizar esse processo. Então, essa é a notícia já com a dica. Tome muito cuidado com isso, porque o tempo que você pode demorar para responder um cliente, ele eventualmente já comprou do seu concorrente e o produto já chegou na casa dele. Vamos pegar essa notícia e pensar quais são os próximos passos? Exatamente. Porque, tudo bem, esse caminho que está sendo trilhado pelo Facebook, lembrando, Facebook é Facebook, WhatsApp e Instagram, é tudo a mesma empresa, né? Esse caminho ele vem sendo trilhado nos últimos 3, 4, 5 anos. Ele já vem dando sinais de que ele ia fazer isso há muito tempo. Mas quais são os sinais que ele vem dando de que ele vai fazer na sequência? É o próprio e-commerce, né? Então, agora você já pode mandar dinheiro pelo WhatsApp, agora você já tem opções de checkout no próprio Instagram. Então, a tendência natural é que o Instagram vire um grande marketplace, assim como a Claro faz aqui com os nossos produtos. Então, provavelmente daqui a pouco você vai estar comprando produtos diretamente do WhatsApp e do próprio Instagram. Exatamente. E aí fica sempre a pergunta, mas se existem esses canais para eu comercializar meus produtos, eu preciso então ter o meu canal proprietário ou eu posso estar apoiado 100% em canal de terceiros? Eu sempre digo, na dúvida tem os dois. Por quê? Porque o canal de terceiro, o nome mesmo fala, não é o seu próprio canal. A regra do jogo pode mudar em algum momento e também existe uma questão super importante que são os algoritmos. Provavelmente já aconteceu com você de estar engajando com alguma marca ou algum produto no Instagram, de repente ele entender seu comportamento e trazer uma série de alternativas para você. Enquanto consumidor isso é super bacana, que você começa a ter várias possibilidades, mas enquanto marca você está ali trazendo um cliente para uma plataforma onde você vai ter muita concorrência. Então é sempre importante, se você já tem um contato direto com o seu cliente, e a gente já deu essa dica aqui antes, explore outros canais, como temos o SMS, temos o MMS ou o próprio WhatsApp, a gente tem o e-mail marketing que a gente fala muito por aqui. Tem gente que acha que e-mail é coisa do passado, não é, principalmente para o B2B, e-mail marketing funciona muito bem. Então ter esse entendimento de quais são os canais para você não só trazer novos clientes, mas você esquentar, a gente chama de esquentar, né, o lead, deixar esse cliente quente para comprar, tem várias formas de fazer isso. Então eu recomendo para quem gosta do assunto, aprofunde nele e se tiver dúvidas manda aqui pra gente. Boa, e também nesse tema de marketplaces, né, saiba que por mais que você tenha, por exemplo, o Instagram como um potencial marketplace, tem outros marketplaces por aí, então é importante você diversificar. Se a sua decisão for colocar seus produtos à venda em marketplaces, coloque em vários para que você não fique dependente de um canal só. E aí tem Mercado Livre, tem Magalu, tem Via Varejo, tem o Instagram, tem a Claro, então tem várias empresas que estão entrando nesse mundo, já é super realidade, eles já estão aí gigantes e mais de 80% das transações no e-commerce já acontecem por meio de algum marketplace. Então, por mais que o seu canal proprietário seja importante, ele hoje vai ser um em cada 5 pedidos que você tiver. Legal. Exatamente. E aí, saindo da parte de notícias e falando um pouquinho sobre ferramentas, porque nós também somos um marketplace aqui, onde a gente traz essas dicas de ferramentas e soluções. A primeira notícia de hoje, a gente comentou um pouquinho sobre as empresas que não devem voltar ou não sabem quando voltam ao presencial. E aí, cria-se um grande desafio, que é o desafio da gestão. Como você fazer a gestão de um time remoto? Apesar de, novamente, a gente já está fazendo isso há algum tempo, tem empresas que ainda fazem isso de uma forma muito mais simples, no sentido de não aprofundar na tecnologia. Então faz gestão através só de tabela de Excel, de pedacinho de papel ali, e existem várias ferramentas que podem ajudar muito quem quer fazer uma organização de times e de trabalhos. Então essa é a curadoria que a gente fez aqui para vocês hoje, de ferramentas que você pode, a partir de literalmente R$0, porque a maioria delas tem a versão gratuita, evoluindo aí para preços que às vezes ficam um pouco mais elevados, você colocar todo o seu time numa plataforma única, onde você vai conseguir montar cronograma, você vai conseguir fazer a gestão, você vai ver eficiência, você vai ter reporte, você vai receber alertas diários sobre como essas ferramentas, sobre como esses projetos estão evoluindo através das ferramentas. Então essa é a nossa dica que a gente traz hoje e a gente vai passar aqui algumas dessas soluções que a gente acha super interessante. Principalmente agora que está todo mundo em casa, né, e pode ser que continue assim, é bom, se você tomar essa decisão de acabar com o seu escritório,
você precisa estar preparado para como que você vai gerenciar as suas equipes, né? Não vai mais ser aquela coisa de levantar, dar aquela olhada para quem está lá com você, ir lá na mesa da pessoa e falar com ela, né? Então, você precisa ter métodos para conversar com essa pessoa, muitas vezes de forma assíncrona, quer dizer, não ao mesmo tempo, quer dizer, você está falando e ele não está te ouvindo naquela hora, você mandou alguma mensagem e ele vai responder só quando ele puder, quando ele não estiver em alguma reunião, quando ele não estiver fazendo alguma coisa dele, né? Exatamente. E aqui a gente trouxe algumas ferramentas, vou trazer aqui para a câmera 3, a primeira ferramenta que a gente traz hoje aqui é o Trello. O Trello ele tem um conceito muito legal, além da ferramenta, que é o conceito dos boards, né? Então você cria como se fossem cards, cada card ali é uma atividade que você tem que fazer e você tem as colunas, né, de como está avançando, você pode anexar arquivos e conteúdos, isso eu acho que é muito legal. Tem ferramentas de gestão de projeto, ou às vezes algumas pessoas utilizam ferramentas como ferramenta de gestão de projeto, só que na verdade você não consegue anexar conteúdo. Então imagina que você quer avançar um projeto entre áreas e aí você não consegue colocar ali o documento. Aí você tem uma ferramenta para gestão de projeto, mas você tem que mandar por e-mail o documento, você nunca sabe qual que é a última versão. Então ele tem essa lógica de você agrupar as tarefas, as funcionalidades, andar com ela na linha do tempo, colocar pessoas no mesmo grupo de trabalho, anexar esses arquivos. Então é um conceito super simples para empresas que ainda não estão acostumadas a trabalhar com ferramenta de gestão remota. Fica aqui a dica de uma ferramenta que é super simples e eficiente e começa também com uma versão no conceito do freemium, que é gratuita para você ir testando. E aí tudo na vida se transforma, né? Do mesmo jeito que o código Morse é o primórdio da comunicação, o Trello ele vem de um conceito super antigo chamado Kanban, que era utilizado, por exemplo, veio da administração japonesa, que é você colocar tudo isso, tudo que está acontecendo na empresa, tudo que é mensagem importante, de uma maneira que todos possam ver. Então o Kanban, você imagina colocar na parede, numa folha de papel, todas as atividades que estão sendo trabalhadas, para que todos possam ver e identificar onde que são os pontos críticos que têm que ser movimentados e quais são as pendências e o que já foi feito e o que está por fazer, né? Quando fica mais transparente, normalmente as empresas conseguem ter mais eficiência operacional, porque se você está sempre olhando para aquilo, você tem mais capacidade de agir sobre aquele ponto, né? Exatamente. Para você que está acostumado a colocar um monte de post-it na sua parede, no seu computador, lembrar de fazer isso, lembrar de fazer aquilo, põe na geladeira, pensa que a lógica é parecida. Só que o post-it, além de dizer ali, dizer simplesmente eu tenho que fazer isso, ele é um post-it que ele é como se ele espelhasse na casa de todas as pessoas envolvidas no projeto. É o post-it que vai ter lá pendurado nele o arquivo, o conteúdo. É um post-it que vai ter um alerta de quando você tem que fazer alguma coisa. Então, é o conceito que as pessoas já fazem no mundo offline, mas você pode digitalizar. Acho que até que a 3M tinha que ter comprado o Trello, né? Pois é, né? A 3M, numa época, fez um aplicativo de post-it, mas não colou, porque acho que faltava funcionalidades também para isso. Mas o Trello realmente é fantástico, mas principalmente esse conceito de dar transparência ajuda muito as empresas a terem uma gestão melhor dos recursos, das pessoas, do que elas precisam fazer e do que não. Perfeito. Tem uma outra ferramenta que a gente também trouxe aqui, mas antes de falar, vamos só recordar para você que está nos acompanhando e você está achando interessante o assunto e quer entender um pouco mais das ferramentas, entra aqui no QR Code ou digita morse.tv.br, você vai cair numa experiência que é espelhada aqui da programação, tudo que a gente está falando aqui está ali para você acompanhar e aprofundar e depois entrar no detalhe. E a gente quer sempre ouvir a sua opinião. Usou esses aplicativos que a gente está sugerindo para você? Comente com a gente, deu certo, não deu certo, quer aparecer aqui com a gente um dia? Manda o seu comentário. Exatamente, agora a gente está abrindo até a possibilidade de vocês mandarem vídeos, então quem quiser conversar aqui com a gente, entre em contato ali pelo formulário e a gente vai mandar para vocês, entendendo um pouquinho melhor qual é a mensagem, vocês podem mandar um vídeo e vão aparecer aqui no Stories do Morse, né, em tempo real, passando aqui a sua mensagem. Mas enfim, vamos aqui, já estamos passando aqui do nosso tempo, só para fechar, para quem está nos acompanhando, são várias outras ferramentas que a gente trouxe lá e a gente separou desde as mais simples, que são fáceis de utilizar, como o Trello e como a próxima aqui que se chama I Done This, que do inglês é literalmente eu fiz isso, até ferramentas um pouco mais elaboradas. Então, o Trello e o I Done This é muito fácil de você começar a utilizar, são ferramentas para uso em grupos. Vocês podem avançar para ferramentas como o Gira, onde
o Gira nasceu para o uso do desenvolvimento de software, então ele já começa a não só criar grupos de trabalho entre pessoas, mas são ferramentas que começam a se integrar com outras ferramentas. Então é muito legal que é como se você criasse um grupo de trabalho da sua equipe, mas também com outros softwares trabalhando e você ganha muito mais agilidade. Você não necessariamente precisa entender de programação de software, mas já é um uso um pouco mais elaborado de gestão remota de equipes e de projetos. Você sabe, João, você estava falando isso, eu estava me pensando aqui nas vantagens do home office perto do escritório, né? E com essa digitalização toda, esses aplicativos eles fazem um papel de comunicação entre a liderança e os funcionários de um jeito muito mais eficiente, muitas vezes. Porque dentro das empresas, você tem a limitação do tamanho da sala de reunião, né? A agenda das pessoas, quem está ali e tal, não sei o quê. E fazer reunião com, sei lá, 30 pessoas, 40 pessoas é muito difícil, dá muito trabalho e gasta-se muito tempo entre as reuniões. O modelo digital, você chama uma reunião, tal, todo mundo aparece, você consegue fazer reuniões que tenham todos os funcionários da empresa de um jeito muito mais eficiente, né? Usando essas tecnologias ainda, potencializa mais isso, porque a comunicação não precisa gastar o tempo da reunião, né? Você manda alguma mensagem, todo mundo está lendo ali ao mesmo tempo. Eu acho que isso mudou muito na gestão das empresas. Exatamente. Ó, chegaram aqui já perguntas, eu vou ler uma aqui que eu achei super curiosa. O Bruno Lopes mandou um conceito que eu achei super legal. Ele disse o seguinte, que ele sabe que várias grandes empresas já têm toda essa digitalização, já tem software, já tem processo para essa automatização. Mas ele dizendo aqui que as empresas pequenas têm esse desafio e que ele acha super interessante a gente trazer aqui na programação sempre como pegar algo que a gente até sabe que uma grande empresa faz, mas qual é a alternativa para o pequeno empreendedor ou para a pequena empresa. Então acho que é muito isso, tá? Gostei muito do seu comentário, Bruno, porque a nossa missão aqui é justamente essa, é como se fosse hackear as grandes empresas, hackear no bom sentido, né? Ou seja, entender como que as grandes empresas fazem isso e entender alternativas mais baratas, mais acessíveis, não só financeiramente falando, mas também mais simples, porque grandes empresas muitas vezes têm vários times preparados e treinados para isso. A gente sabe que o dia a dia de quem é menor não é tão simples. Então a gente sempre vai trazer aqui ferramentas que a gente chama de as a service, ou seja, ferramentas como serviço que você pode começar a testar. Então obrigado pelo comentário, a nossa ideia é justamente essa, espero que esteja atendendo a sua expectativa, se não reclama aqui que a gente vai corrigindo a rota. Boa. E eu digo mais, hein? Tem muitos casos que você pode usar a mesma tecnologia que as grandes empresas usam, tá? Cada vez mais esse mundo de software como serviço, você tem a mesma tecnologia em todos os casos, tá? Grandes empresas e pequenas empresas usando a mesma tecnologia, o mesmo software. As pequenas empresas têm grandes vantagens competitivas nessa hora, porque tem um legado tecnológico muito menor para integrar. Então o meu conselho é sempre você largar numa boa tecnologia com poucos usuários e normalmente com poucos usuários o seu custo da tecnologia vai ser muito baixo. Se você for pegar todas as ferramentas do Google de Office, elas têm um custo por usuário, então não vai ser caro. O próprio Office também tem um custo por usuário e já tem embutido lá várias ferramentas de colaboração entre as pessoas. O Zoom de videoconferência, quase todas essas grandes tecnologias usadas pelas grandes empresas que tem no Brasil, elas têm versões que se adequam para as pequenas e médias empresas. Vamos aproveitar o gancho para falar do Push do Bem? Vamos falar do Push do Bem? Vamos falar do Push do Bem, que é exatamente o que você estava dizendo. É como uma solução de uma grande empresa como a Claro pode chegar para pequenas e médias empresas, que é um case que a gente tem até com locadora, né, local de carro, tem com pizzaria, padaria, são vários os cases, que é uma forma de você, enquanto pequeno e médio empreendedor ou até grande empresa, utilizar uma inteligência, um formato super bacana que é o Push Notification para gerar mais negócios para o seu estabelecimento, para a sua empresa. Boa. O que é o Push, né? O Push é uma notificação que sai dos aplicativos. Então, a Claro, por exemplo, tem vários aplicativos ao seu dispor. Tem o Minha Claro Residencial, o Minha Claro Móvel, tem o Net Claro Wi-Fi, tem o Claro Música, o Claro Banca, o Claro Vídeo, o Now. Tem vários aplicativos que você já deve estar familiarizado e que pode baixar para utilizar, para conversar com a Claro, né, basicamente, e usar os serviços que a gente tem.
O que a gente faz a gente manda notificações para esses apps com o que a gente acredita que é relevante para você. Então, por exemplo, esse final de semana eu recebi uma notificação da Claro falando: baixa o Claro Vídeo, a gente está agora com um filme especial para você ver no final de semana, tal, não sei o quê. Eu achei super interessante, cliquei lá, baixei o Claro Vídeo, já funcionou, né? Então, ele roda super bem. O Push do Bem é mais ou menos a mesma coisa, só que com a sua mensagem. Ou seja, você que tem você tem uma pequena empresa e quer divulgar para a base da Claro, para essas mesmas pessoas que têm os aplicativos da Claro instalada, você entra lá no claro.pushdobem.com.br e coloca lá qual mensagem que você quer falar para os nossos clientes. A gente dispara isso para quem está próximo de você. Então, imaginando que você tem um restaurante e você quer falar com quem mora perto do restaurante, você coloca lá o endereço do restaurante, o nosso sistema automaticamente já faz essa triangulação para não mandar a mensagem à toa, não mandar para uma pessoa que não tem interesse no seu restaurante, vai mandar só para quem está na sua vizinhança. E a gente manda até 5.000 mensagens para pessoas que estão até 5 quilômetros de você. Ou seja, se você tem um pequeno negócio, você poder impactar 5.000 pessoas ao redor do seu negócio de uma forma digital, interativa, num formato super bacana. E o Push Notification, hoje em dia, é um dos formatos mais nobres, né, da publicidade digital. Se não o mais, né? Se não o mais, e está acessível através dessa parceria com a Claro para qualquer empresa de qualquer tamanho. Esse projeto nasceu durante a pandemia, né? E ele continua ajudando sempre novas empresas. E eu pergunto para você, João, quanto custa fazer o Push do Bem? Você que é uma empresa, tá perguntando ali qual que é o seu orçamento, quanto vai custar para fazer o Push do Bem? Quanto custa, João? Pode falar o preço? Pode falar o preço. Mas para fechar agora, custa R$0. R$0. Então a gente faz isso por R$0, porque a gente acredita que essa é uma ferramenta para ajudar você nesse momento difícil, que ainda está tudo fechado. A gente achou que era um projeto que ia durar 3 meses, já está aí há mais de ano, e a gente tem muito orgulho de poder fazer isso pelos empreendedores do Brasil. E aproveito aqui então para agradecer, porque para isso funcionar tem um time grande de pessoas que trabalham para isso dar certo. Todo mundo, de novo, é um projeto gratuito, ele é feito, né, por um time de pessoas que querem ajudar pequenas e médias empresas que a gente sabe que foram muito desafiadas durante os últimos meses, continuam sendo desafiadas, então está aqui uma forma da Claro e das pessoas envolvidas ajudarem essas pequenas e médias empresas.